Vamos lá então, Invenções Proibidas, parte 1. Elas mudaram a história da humanidade, seja tanto pela invenção de objetos extremamente essenciais, como também invenções tecnológicas que permitem uma grande facilidade em coisas que há alguns anos era extremamente complicado. Mas hoje eu quero comentar nesse iceberg sobre algumas invenções que foram proibidas, seja tanto por questões polêmicas ou até mesmo mistérios. Eu espero que gostem e bora lá. Bora lá. Camada 1. Camada 1, Energia meu elétrica de velho. baixo custo e sem fio. Nikola Tesla foi responsável por inúmeras invenções que mudaram a vida da população, incluindo a corrente alternada. Mas uma de suas melhores ideias, infelizmente, nunca foi concretizada, porque Tesla pretendia criar um sistema global de energia e comunicação de baixo custo, afirmando que esse sistema permitiria a transmissão de energia elétrica sem fio a nível global, o que também Caralho. permitiria as telecomunicações sem fio de ponta a ponta e transmissões de rádio. Nikola falou publicamente sobre as suas ideias desde os anos de 1890 e no final dos anos de 1900. Com todas suas ideias anunciadas publicamente, ele conseguiu o financiamento para fazer com que seu projeto desse certo e com a ajuda de JP Morgan. No entanto, os custos para sua criação estavam chegando em um nível muito alto e o investidor teve que cancelar a ajuda para concretizar o projeto de Tesla, dando assim o final do projeto dele. Para algumas pessoas, se a criação do sistema de comunicação de energia sem fio fosse executado naquela época, isso provocaria uma grande crise econômica, já que grande parte da economia se baseava na construção de redes elétricas, junto com a sua distribuição. Por outro lado, a distribuição de energia elétrica sem fio de baixo custo apenas levanta diversas teorias, já que algumas pessoas acreditam que o projeto foi sabotado, justamente porque se esse feito tivesse acontecido, poderia trazer prejuízo às grandes empresas. Com certeza, né? Em 1972, um jornal italiano chocou o mundo quando publicou detalhes de uma máquina secreta que se encontrava no Vaticano em Roma. Chamada Chronovision, a máquina supostamente permitiria que as pessoas usassem ela e conseguissem visualizar o seu passado. E no artigo do jornal era Tu é maluco. Porra, chega a ser sinistro uma coisa dessa. explicado que a máquina permitia aos sacerdotes e funcionários ver eventos importantes do passado, incluindo a morte de Jesus. E segundo informações, essa máquina foi inventada pelo padre Peregrino Ernetti na década de 50. Ernetti inicialmente era um físico, mais tarde se tornando padre, apresentando algumas imagens que supostamente foram tiradas da sua máquina, onde ele garantiu que nessa imagem era Jesus Cristo entre os discípulos. No entanto, após algumas investigações, foi possível descobrir que essa foto se tratava de uma pintura de um artista alemão, e embora não tenha nenhuma prova que a invenção exista, muitos acreditam que até os dias de hoje ainda é usado, e sua criação foi cada vez mais sendo enfiada debaixo dos panos, por conta das consequências que isso gerou quando foi lançado a máquina. Carburador Ogle é acreditado com a invenção de um sistema que aumentou massivamente a eficiência dos motores de carro, com motores de injeção a combustível, fazendo com que os carros consumissem menos combustível. Em 30 de abril de 1997, Ogle apresentou sua invenção para o mundo, inserindo seu carburador em um Ford Galaxy de 1970. Após fazer o teste, ele conseguiu percorrer com o carro por mais de 160 km, com aproximadamente apenas 4 litros de gasolina. Sem o carburador e com a mesma quantidade de gasolina, o carro conseguiu percorrer apenas 20 km. Sendo assim, pouco tempo depois ele foi entrevistado por um jornalista que perguntou a ele se o mesmo tinha algum medo se as companhias de petróleo o perseguissem, algo assim. E Ogle respondeu dizendo que não, porque ele não tinha o que temer, porque para ele ter mostrado sua invenção publicamente já seria um ato de despreocupação. No entanto, em um dia qualquer, Ogle estava caminhando e levou um tiro. Meses depois, Caralho, velho. Que isso? Porra, mexeu na economia já era, meu amigo. Mexeu na economia, os bichos viram bandido. depois desse incidente, o inventor já estava se recuperando. No entanto, Ogle morreu sob circunstâncias misteriosas depois de 3 anos após anunciar sua invenção. Com Ai, sua morte, os feitios do seu projeto também sumiram do mapa. por isso tem muitas coisas, muitas invenções aí que eu acredito que tem cara zica pra caralho. Mas os caras ficam só debaixo dos panos. Nem falo nada. Vai falar pra sumir do mapa? Some já, velho. É dito que o vidro flexível foi inventado durante o reinado do imperador romano Tibério César, entre os anos de 14 a 37 a.C. E a história é a seguinte: um artesão deu um copo de vidro para César, que depois de beber, o mesmo jogou ele no chão. Só que o vidro não se quebrou e ficou com um amassado que foi possível o reparo desse copo, com um pequeno martelo. César então perguntou ao mestre artesão se ele compartilhou com alguém a sua invenção, com o homem respondendo que apenas ele sabia sobre a sua fabricação. Então César imediatamente ordenou que matassem o homem e queimasse sua oficina, para que os segredos do produto milagroso, ou vidro que não se quebrava, fossem compartilhados. E muitas pessoas Caralho. dizem que César temia que o produto flexível desvalorizasse o ouro e outros materiais,
Sendo assim, ele resolveu acabar com o seu inventor, para que ninguém mais pudesse descobrir ou produzir o vidro flexível. O cigarro de paládio, também conhecido como cigarro Exa, foi inventado por Liggett e Myers na década de 50, e esse produto era feito de uma forma que reduziria os vários dos efeitos colaterais do cigarro comum. Isso tornaria o hábito de fumar cada vez menos frequente com o tempo. No entanto, a história nos diz que a empresa Liggett e Myers, apesar de gastar mais de 10 milhões de dólares em pesquisas e desenvolvimento para o produto, a mesma abandonou a ideia por medo de outras grandes empresas que tentariam processar os responsáveis por tentar vender cigarros mais saudáveis. Então, apesar de ter tudo pronto, inclusive ter o produto disponível para venda, em 1978 todo o projeto teve que parar, porque a invenção de fato provocaria uma distorção de imagem para outros produtos competitivos, ou até mesmo a própria empresa fabricante, já que ela também era responsável por fabricar cigarros comum. Também, há várias suposições que Liggett e Myers não queria romper os acordos com outras grandes corporações de tabaco, que já tinham alguns contratos de venda, referente aos cigarros normais. O motor de Muammar Eid é um dos motores magnéticos que foram apresentados na internet, já que há várias gravações espalhadas mostrando seu funcionamento. E esse projeto conta com uma patente bastante detalhada, explicando até as peças que compõem o motor. Um dos vídeos mais conhecidos da internet é o qual mostra o seu funcionamento, onde algumas pessoas aparentam estar totalmente surpresas. Depois disso, o proprietário até desliga o motor para depois desmontar ele e demonstrar as peças internas. Essa invenção tinha planos de ser comercializada e até foi feito alguns catálogos, onde mostrava distintas potências. No entanto, a página da internet que se encontrava o projeto não está mais disponível. E a ideia de seu sumiço é por conta de que os projetos, que geralmente liberam energia por imã, sempre geram grandes polêmicas, já que para muitas pessoas é um tipo de procedimento totalmente fracassado ao longo do tempo. No entanto, muitos acreditam que esse tipo de motor sempre serão desacreditados, dando o fato que as grandes empresas nunca impulsionariam um produto desse tipo, por conta do prejuízo que seria causado às mesmas. O negócio é o seguinte, a galera quer saber do dinheiro, quer saber da grana, o resto que se lasque. Na década de 1920, Hendershot estava trabalhando em um novo tipo de bússola para aviação. No entanto, enquanto ele estava fazendo isso, ele acabou descobrindo um método de geração de energia. E sua invenção consistia em um motor que chamou a atenção de muitas pessoas, atraindo até mesmo grandes investidores que se viram extremamente interessados em seu método. O inventor até chegou a ter alguns problemas com esse dispositivo, no entanto, também recebeu uma proposta de alguns funcionários do governo mexicano que chegou a uma negociação para usar o seu gerador para o desenvolvimento rural no México. A família Hendershot então se mudou para a cidade do México e passou a instruir os mexicanos para executar seu plano de modelo e também para concretizar o seu gerador. Com isso, Hendershot trabalhou por várias semanas e a cada semana o inventor ficava cada vez mais tenso. Então, em uma manhã de fevereiro de 1957, o telefone de sua esposa recebeu uma chamada, onde perguntaram pelo seu marido, que não tinha aparecido no trabalho naquele dia. No entanto, ela garantiu para a pessoa que estava na ligação que ele tinha saído de casa em direção ao laboratório. Mas no dia seguinte, a sua esposa recebeu um telegrama de Los Angeles, onde falava que o inventor tinha retornado ao seu país, deixando seu projeto sem conclusão no México. Até o dia da sua morte, ele nunca se explicou por que ele tinha deixado sua família tão de repente, e algumas suposições é que ele pode ter sido ameaçado para que não executasse a sua invenção. Stanley Myers trata de um inventor americano que criou e patenteou um processo que prometia fazer com que os motores de combustão funcionassem com água. Através do seu dispositivo, Stanley nomeou esse dispositivo de Aquacell, que se tratava de uma célula de combustível de água que fazia o processo de eletrólitos, decompondo o hidrogênio e o oxigênio e dando como resultado o hidróxido de hidrogênio. E com essa invenção, Stanley foi capaz de modificar um carro pequeno, o qual alegava que com 80 litros de água, o veículo poderia viajar por cerca de 4.500 km. No entanto, caralho, nós ia economizar a gasolina, que era uma loucura, hein? em 1996, ele foi processado por 2 investidores, a qual ele mesmo tinha vendido suas ideias de produzir o combustível por meio de água. Os profissionais contratados pelo tribunal examinaram o projeto de Stanley e concluíram que não existia nada de revolucionário no seu dispositivo, já que era utilizado apenas um processo convencional de eletrólise. No entanto, Meyer foi culpado de fraude, além de pagar 25 milhões de dólares. Bem zoado, E algumas se lascou. pessoas comentam, e que também faz muito sentido, é que isso foi apenas uma armadilha pro inventor, fazendo ele desacreditar do seu feitio e inovação. Stanley faleceu no dia 21 de março de 1998, após jantar em um restaurante, onde de alguma forma foi envenenado. Com a sua morte, muitas teorias acusaram as empresas de petróleo de estarem envolvidas no caso. Eu tô dizendo, cara, os caras não querem saber de nada, os caras não querem saber de evolução, os caras querem saber de encher o bolso e ganhar dinheiro, o resto que se foda. O cara que inventar a máquina aí que é movida a água, meu amigo, fica quieto, porque senão tu vai pro estouro.
até mesmo o próprio governo dos Estados Unidos com medo da invenção do homem. As ideias de Stalin simplesmente nunca foram executadas e se encontram os projetos em domínio público. No entanto, nem amadores ou empresas comerciais produziram protótipos funcionais com o de Stalin. Porque também há uma suposição, que ninguém conseguiu produzir até hoje, porque todos seus projetos, quando anunciados publicamente, foram na realidade alterados para evitar a produção do seu invento. Com certeza, absoluta. Camada 4. Quero ver essa Em mulher 1995, o engenheiro eletrônico de NordPagen afirmou ter inventado uma técnica de compactação de dados que poderia compactar um arquivo de filme em até 8 KB apenas. O inventor chegou a criar um algoritmo tão surpreendente que poderia reduzir gigabytes de informações em centenas de kilobytes, mostrando que realmente sua invenção funcionava quando ele introduziu 16 filmes em um chip de 64 kilobytes. No entanto, em 11 de julho de 1999, Slot foi encontrado morto em seu jardim. Vai tomar no cu, né, cara? Não tem cabimento uma porra dessa, não. Por ataque de coração, morrendo um dia antes de assinar o acordo para a distribuição do seu código. Mera coincidência, mera coincidência. A família exigiu uma autópsia, mas de uma forma muito suspeita, ela não foi realizada. Perkins, o cofundador de uma empresa de capital de risco do Vale do Silício, tinha concordado em investir na tecnologia assim que Slot tinha morrido. Perkins então queria continuar com o processo de Slot após a sua morte. Mas um ponto-chave para essa tecnologia tinha sumido, que era um disquete, e apesar de meses de busca nunca foi possível recuperar. Muitas invenções são criadas por fãs entusiasmados ou pessoas com uma boa ideia, e a invenção de Starlight era uma delas, um material extremamente resistente ao calor, desenvolvido pelo químico e cabeleireiro Maurice na década de 1980. E ele dizia que seu material era capaz de resistir ao calor extremo e atuar como isolante. Maurice afirmou também que Starlight era capaz de resistir ao ataque de um raio laser e poderia proteger uma mão humana de ser queimada por uma tocha ou algo assim. Agora imagine uma armadura desse material. E isso é só o início, né? Porque por incrível que pareça, era falado que esse material também tinha capacidade de suportar altas temperaturas de até 18.000 graus Fahrenheit. No entanto, o inventor acabou morrendo em 2011 e levou os segredos de sua composição junto ao seu túmulo. E apenas os membros de sua família sabem como criar o produto, mas até os dias de hoje ninguém teve a audácia ou vontade de produzir o material comercialmente. O fogo grego foi uma arma desenvolvida pelo Império Romano Oriental Bizantino por volta dos anos de 1962. A substância queimava até mesmo quando estava na água, o que tornava uma arma perfeita para as batalhas navais da época. E é dito que foi uma razão fundamental para que muitas vitórias militares bizantinas acontecessem naquela época. Embora o fogo grego fosse uma arma poderosa, infelizmente suas limitações foram significativas em comparação com as formas mais tradicionais de artilharia, porque sua versão implantada em canhões tinha um alcance bem limitado e apenas poderia ser usado em um mar calmo e com condições favoráveis de vento. E a composição de fogo grego era um segredo do estado que ficava muito bem guardado, mas muitos químicos nos dias atuais afirmam que a sua composição é de resina de pinheiro, nafta, cálcio, fósforo, enxofre e nitrato. Mas mesmo assim não sai o resultado como totalmente esperado, ou como é relatado no passado, então continua sendo desconhecido a sua fórmula real. O Cloudbuster é um dispositivo inventado pelo psicanalista austríaco Wyon Haidt, afirmando que era possível produzir chuva manipulada de energia orgânica. E segundo alguns relatos referentes à sua criação, o dispositivo era direcionado ao céu e tudo acontecia. O cientista adorava mirtilos, os quais os mesmos gostava de cultivar na fazenda. Mas às vezes o clima fazia com que suas plantações ficassem arruinadas, então por conta disso ele resolveu criar esse artefato para conseguir mudar o clima. E aparentemente assim que ele colocou seu dispositivo para funcionar, teve uma seca durante um período de 3 horas. Depois disso, o céu se encontrou cheio de nuvens e começou a chover por um pequeno período de tempo. Depois de alguns meses, ele fez alguns ajustes em seu projeto, decidindo assim apresentar para todas as pessoas, gerando uma expectativa e reações positivas da população. No entanto, alguns dias depois, seus dispositivos foram confiscados por meio de ordens do governo, onde se tornou impossível saber mais sobre essa invenção. É, meu galo, não dá de criar. Tem certas coisas que não dá de criar, não, velho. Aí o bagulho fica louco. Os caras tiram do mapa, não querem nem saber, velho. Caraca, quanta coisa que o cara poderia estar usufruindo, mas não tá, porque os caras, ó, complicado isso aí.